Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Movimento da Consciência. Para quem não me conhece, meu nome é Tânia Malheiros, sou especialista em terapias complementares e energéticas, sou uma filósofa e uma mística. E eu trago para vocês nesse canal assuntos relacionados ao espírito humano, às questões espirituais e à nossa espiritualidade. Eu sempre falo nessa tríade para dar conta do processo que eu quero apresentar para vocês aqui, que se desenvolve quando nós estudamos o campo de energia. E o vídeo de hoje, ele está intimamente ligado ao vídeo anterior sobre os 4 níveis do campo de energia, que era a minha proposta e é a minha proposta desenvolver esses 4 níveis que diz respeito ao nosso campo energético. Então, a você que já é inscrito, a você que chegou aqui, caiu de paraquedas, que você tenha interesse nesses assuntos, de saber um pouquinho mais desses assuntos espiritualistas, baseado numa outra proposta, uma outra linguagem, talvez uma linguagem inovadora, se inscreva no canal e deixe seu like, seu comentário. O que você pensa sobre essas ideias espiritualistas? E isso que eu vim trazer para você aqui é uma ideia que nós podemos começar a pensar acerca de quem nós somos. O vídeo sobre os 4 níveis da nossa consciência está aqui disponível para você na grade de vídeos. Os 4 níveis do campo de energia. Dá uma olhada lá e depois você volta aqui para assistir o vídeo que eu tenho como proposta de falar sobre o primeiro nível. O primeiro nível, gente, do corpo, do nosso campo de energia, é o nosso nível físico. Esse nível físico que nós falamos, ele não é só o nosso corpo físico. Dentro do estudo da bioenergia, que está intimamente ligado aos assuntos do campo de energia, o que é a bioenergia? É a energia de vida que nós somos. Nós encontramos esses 4 níveis. E o primeiro nível é o nível físico, que é muito interessante a gente compreender esse nível, porque ele faz uma conexão e nos leva a outras compreensões acerca das nossas potencialidades. Para falar desse primeiro nível, eu preciso dizer algo para você, que é um acontecimento que nós precisamos promover, que é a integração corpo e mente. Esses três corpos físicos que eu apresentei como sendo do primeiro nível do nosso campo de energia, está relacionado ao nosso corpo físico, propriamente dito, do elemento terra, o nosso corpo mental, que está relacionado ao elemento ar, e ao nosso corpo emocional, que está intimamente relacionado à nossa parte líquida do corpo, a água. Então você vai perguntar para mim, onde é que fica o fogo, né? Essa história toda dos 4 elementos da natureza que formam o nosso ser. Inicialmente, o nosso físico. O fogo, gente, é o nosso desejo, é a nossa vontade. Eu sempre falo, vontade e desejo são sinônimos. Só que o desejo é algo muito intenso, é a intensidade da vontade. Então, eu deixo aqui
esse fogo aceso, essa vontade, esse desejo que você encontre saber mais sobre quem você é. Porque é necessário muita vontade de viver e encontrar respostas para as nossas angústias, ansiedades, para a gente conseguir respirar de forma livre, como o momento está solicitando da gente. Então, esse corpo físico, terra e o elemento ar, que é a mente, precisa estar compreendido como algo que necessita uma certa integração. Você já ouviu falar corpo, mente integrada, não é mesmo? Eu vou fazer uma situação acontecer aqui. Acompanhe o meu raciocínio, preste atenção no que eu vou dizer, porque existe uma estrutura que a gente precisa ancorar para que a gente tome consciência do significado de nós termos um corpo físico, um corpo mental e um corpo emocional na nossa vida existencial para dar conta de fazermos um acontecimento aqui, nessa existência que eu, você, estamos experienciando. Esses corpos físicos são ferramentas da alma. E existem palavras, né, que a gente usa dentro dessa proposta de falar sobre autoconhecimento a partir das energias, que muitas vezes não são faladas e a gente não entende, né, tipo espírito, alma, né. Quando a gente estuda a bioenergia, a gente sabe o local de cada termo que se apresenta na nossa realidade. Quando alguém fala em alma, quando alguém fala em espírito, quando alguém fala em energias, a gente sabe o que a pessoa está falando ou quando ela não sabe o que ela está falando. E nós também aprendemos, compreendemos o que somos aqui nesse planeta, o que viemos fazer aqui, inicialmente. Mas a proposta de hoje é falar sobre esses 3 corpos físicos. Vamos ao primeiro dos 3 corpos físicos do primeiro nível, o nosso corpo físico. Me diz, o que nós temos no nosso corpo físico? A que ele se refere? Aos 5 sentidos. Nós temos os 5 sentidos no nosso corpo, no nosso físico. Nós temos o paladar, nós temos o olfato, nós temos o toque, nós temos o nosso olhar, nós temos o nosso ouvir, não é mesmo? Então, significa que nós apreendemos as coisas do mundo a partir dos nossos sentidos. Nós somos seres de memórias, por isso que nós somos seres conscienciais. E o que nos difere de outros seres que pensam? Porque nós somos seres pensantes. Um cachorrinho pensa, um gatinho pensa, né? Você vai dizer assim, sim, eles pensam. Mas eles sabem refletir sobre o que eles pensam? Eles sabem refletir sobre o que eles fazem? Será? Pensar sobre o que se pensa é uma habilidade humana que promove transformações, mudanças. Às vezes, nós agimos como seres que não pensam e não sabem pensar sobre o que ele pensa, não é mesmo? É tão duro, às vezes, as histórias das pessoas, que elas têm dificuldade de mudar a sua forma de pensar. Então, o nosso corpo físico, ele é um corpo aonde existem todas as memórias que nós absorvemos de 2 formas. A primeira forma é em relação à nossa existência, quando nós somos gerados
a Terra nos dá o corpo. E junto com esse corpo, ela nos oferece um conjunto de memórias que está relacionado aos nossos antepassados. Pai, mãe, avós, toda uma história, uma linhagem, né, a qual nós viemos dos nossos pais. A segunda situação que nós falamos em memórias é quando nós entramos dentro de uma família e vivenciamos, escutamos tudo. A gente aprende também as coisas do mundo. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender nisso é que nós temos uma situação de quem eu sou, de quem eu possa ser, a partir dos olhos de outras pessoas. Como me olharam, como me tocaram, como que foi que aquelas pessoas à volta deram a entender que você era, que eu era. E assim a gente cresce, e assim a gente vai até a adolescência com certos conceitos, preconceitos, ideias, crenças, aquilo que a gente acredita que é, aquilo que a gente acredita que pode ser, fazer, como que a gente ama, como que a gente se sente amado ou não, vai depender de uma situação que todos nós somos colocados dentro dessa história, a qual inicialmente eu falei da Terra, que nos dá o memorial, né, do corpo, porque sem essa memória a gente não tem corpo. A gente chama isso de karma. E a história que a gente recebe através da cognitividade no crescimento diante e no meio familiar. Então, a ideia de quem a gente seja é nos dado inicialmente dentro da família. Então, gente, esse é o nosso corpo físico. O segundo corpo é o nosso mental. E o que nós temos no nosso mental, na nossa mente? Nós temos memória, imaginação. São duas atividades da mente que é próprio da mente. A mente, ela absorve apenas. Ela não faz seleção. Tem muito poucas pessoas que eu ouço falar que têm uma memória seletiva. Existe um termo, né, nas terapias psicanalíticas, né, da psicanálise, que muitos têm a memória seletiva. Enfim, eu entendo isso de outra maneira. Eu entendo como se ela não tivesse identificações acerca daquilo que ela está vivendo. Não que ela não tenha memória, mas que o seu corpo e sua mente não têm ligações cognitivas que o fizeram fixar alguma memória ali, que pudesse a pessoa reagir ou agir conforme aquela situação. Mas vamos à esfera da mente. A mente, ela tem como função essa questão da memória. E ela só armazena. E também ela tem, diante dessa memória, uma situação de imaginação muito fértil. Então, quando a gente entra nas esferas mentais, né, nós podemos entrar em muitos enganos dentro por causa desse acúmulo, né, que a gente coloca dentro da mente. No corpo físico também tem muitos acúmulos, não é mesmo? Quando nós falamos em corpo emocional, nós falamos de uma emoção, ou nós podemos falar de sentimentos, né? Porque sentimento e emoção
São duas coisas diferentes. No campo de energia, os sentimentos, eles estão no baixo ventre, no segundo chakra, no eu sinto. E como nós temos uma energia sempre para cima, ela, no seu subir constante, ela vai entrar em lugares e canais de energia aonde ela vai encontrar essas memórias. E se nessas memórias tem traumas, nós vamos agir, nós vamos até pensar e tirar nossas conclusões, imaginar diante dessas memórias. Então, gente, o campo de energia humano, na nossa fisicalidade, ele é próprio, ele é perfeito para nós fazermos as nossas iluminações aqui. Mas é necessário compreender que isso não é feito apenas de forma teórica. Porque eu posso dizer que eu estou calma diante de uma situação e eu posso mostrar teatralmente que eu estou calma, mas dentro não estou. Eu posso dizer e aparentar uma certa tranquilidade, que eu não estou zangada ou que eu não estou com raiva, mas dentro eu estou fervendo. Não é mais para a gente viver assim. É para a gente encontrar esse pacífico dentro da gente. Não é mais para a gente viver de aparência. E quando a gente está disposto a fazer isso, esse acontecimento na nossa vida, se apresentar para a vida de uma forma mais integrada, saudável, nós precisamos fazer um acontecimento diante desses três corpos. O primeiro acontecimento é necessário, e precisar e necessitar são duas palavras urgentes dentro dessa fala do conhecimento a partir do campo de energia. É necessário encontrar um meio de fazer o afastamento corpo e mente. Por quê? Porque o corpo e a mente existem fiozinhos elétricos que deram uma ideia de quem a gente é, de como as coisas devem ser. E quando isso está muito junto, nós encontramos na nossa manifestação de vida reatividades, compulsividades. Nós não conseguimos ter essa calma, essa tranquilidade. Então, quando nós falamos da meditação, ela tem a proposta de criar um espaço, um afastamento, aonde eu olho, eu escuto, eu sinto e relaxo e solto. E esses fiozinhos, eles vão soltando. Esses fiozinhos é o nosso emocional. E aí você vai dizer assim, então eu não vou mais sentir, eu não vou mais me emocionar. Não, gente. Nós vamos começar a ter mais consciência diante dos acontecimentos da nossa vida. Então a gente não vai mais ter reatividades. A gente vai pensar, olhar, ouvir. Então por isso que existem técnicas que as pessoas falam para ter mais consciência, comer com consciência, respirar com consciência,
olhar com consciência. O que isso significa? Prestar atenção. E no ato de prestar atenção, nós começamos a ver o quanto isso é bom, porque nós começamos a colocar a nossa presença na nossa vida. Entenderam? E essa presença, ela é quase que a mesma coisa que o amor. Se não é o amor, a gente prestar atenção nos nossos movimentos, no nosso olhar, no nosso toque, ouvir o que a gente pensa, sem julgamento. Quando a gente olha a gente mesmo, em todos os nossos aspectos. Eu faço uma pergunta para você agora. Olhe os olhos da tua mente, os teus pés. Olhe os olhos da tua mente, as suas pernas. Olhe com os olhos da sua mente, o seu abdômen, o seu peito, os seus seios, se você é mulher, as suas mãos. Olhe-se no espelho. Olhe como você pensa. Olhe como você fala. Olhe como você sente. E veja o que você pensa quando você olha tudo isso. Entenderam? Quando você olha com os olhos da tua mente, tua barriga, o teu ser nos pedacinhos que eu falei para você agora. A aceitação ou a rejeição? Ou há muita crítica? Bom, se eu disser para você que a gente precisa e vai aprendendo a olhar com silêncio, tudo aquilo faz parte da gente. Como que nós vamos fazer isso com o outro e com as situações que nos apresentam? Porque esse é o plano. E esse silêncio, ele é transformador. Mas isso a gente não consegue de uma hora para outra. A gente faz isso pouco a pouco. E eu sempre me lembro de uma fala do Louise Hay, naquele livro, Você Pode Curar Sua Vida, é uma sugestão aí para você. E ela diz assim, que quando nós começamos a, a amar a nós mesmos, nós podemos fazer as coisas muito mais fáceis na nossa vida. Quando nós começamos o processo do amar a nós mesmos, nós vamos vendo que todos os dias o amor é um pouquinho maior. Ele não é um acontecimento de uma hora para outra. Existe um processo. E eu acrescento a esse processo a ideia do eu sinto no segundo chakra, lembra que eu falei no outro vídeo? Esse eu sinto, o que eu sinto por mim? E eu gosto de falar nessas escalas desse amar, né? Eu me amo, eu amo e eu sou o amor. É a mesma situação que eu coloco do espírito, do espiritual e da espiritualidade. O espírito somos todos nós aqui, buscando com as nossas histórias aumentar o nível da nossa consciência, cada um com a sua história. O espiritual nos é oferecido para
nós termos as virtudes necessárias, as teorias necessárias, as falas, para que nós tenhamos a compreensão de certas virtudes. Algumas aí nos dada como a paciência, a bondade, a coragem, a amizade, a virtude. E a espiritualidade, que nada mais é que o mundo da nossa essencialidade, das nossas inerências, que é o amor, a alegria e a paz. Quando se fala em espiritual, nós falamos de um ser espírito que está aprendendo as virtudes para adentrar no mundo de um ser persona, que é as nossas personalidades, aprendendo virtudes para que nós tenhamos condições de adentrar em esferas mais profundas do nosso ser, que é ser, que é o momento que nós estamos entrando agora. E esse espiritual, ele está intimamente ligado às esferas do nosso corpo emocional. Nós precisamos entender que nós estamos cruzando a ponte e esse emocional é o nosso sentir. Então, nós precisamos compreender que esse sentir, ele é nosso, ele é de cada um. Mas ele está intimamente ligado a essas experiências todas, dessa memória que ganhamos da Terra, que fizemos a nossa cognitividade em nossas infâncias, adolescentes, em nossas histórias, e que todos nós estamos sendo convidados a compreender isso e a fazer as purificações. Qual é o lugar dos sentimentos, das emoções, no sentido dos elementos da natureza em nós? A água. Então, para nós conseguirmos adentrar e passar nessa ponte para subirmos para esferas e compreensões que falam desses 4 níveis, nós precisamos compreender que as purificações, elas podem começar pela água. E eu deixo aqui hoje, nessa fala, sobre o primeiro nível do nosso ser, que você dê atenção ao teu corpo físico. Corpo, ele é muito precioso. E neles tem memórias nos músculos, nos ossos, atrás dos órgãos, onde você tem dor, aonde existe uma comunicação que a gente precisa ter com o nosso corpo. Porque ele é o que tem de mais visível. Ele nos mostra o nosso desamor também. E o nosso amor também. E a mente, gente, nós precisamos conhecê-la. Ela é um lugar onde não se tira nada. A gente precisa fazer esse afastamento do corpo com a mente para fazer a integração. É paradoxal, porque você vai falar em integração corpo e mente, você vai dizer isso. E, na verdade, a integração se dá por esse afastamento. Nós começamos a nos tornar mais integrados quando o nosso corpo e a nossa mente sofrem esse afastamento. E nós conseguimos dar um olhar ao nosso corpo sem a interferência dessa mente cheia de ideias que possam distorcer o que nós somos de verdade. E o nosso emocional é o nosso espiritual.
e nós estamos na ponte, e é nessa ponte que nós precisamos aprender a transitar, porque nós vamos sempre ter que transitar na ponte do espiritual, que é o nosso coração. Como eu posso olhar, ouvir, ver algo que não é agradável? Eu vou usar essa forma de falar sobre coisas que as pessoas dizem mal, dizem errado, dizem que é mal, dizem que é ruim, como algo desagradável aos meus olhares, ao meu olhar, ao meu ouvir, como que eu posso olhar, ver, sem que eu, você, percamos o nosso carinho e a nossa amabilidade. Existem hábitos que nós precisamos inicialmente cessar. Começando pelo corpo físico, os hábitos destrutivos, ou os vícios, né? E no que se refere à mente, as críticas, aos julgamentos, às sentenças, como que eu posso silenciar diante do outro? Quando a gente entende o que é o amor dentro da gente, a gente entende que esse amor é da gente. O que o outro fala, o que o outro diz, o que o outro faz contra a nossa pessoa, é com ele. A gente precisa aprender a ter essa autonomia de entender, compreender o que é que eu posso controlar. Posso controlar o pensamento de alguém? Eu posso controlar o que o outro quer falar ou não? Eu posso controlar o que as pessoas fazem ou deixam de fazer? Não. Eu posso apenas controlar o que diz respeito a cada um. Teu corpo físico, teu corpo mental, o teu corpo emocional. Que é o que nós estamos recebendo agora como um grande desafio para adentrar nessa nova forma de existência que vai se preparar em cima desse planeta, talvez a partir da próxima geração. Nós estamos num grande momento aonde falam-se de tecnologias, né, externas. E isso que eu estou falando para você é a nossa tecnologia humana, que muitos não compreendem e estão completamente perdidos em situações corporais, dos desejos mais carnais. E esse fogo, esse desejo, não é para ser apenas do sexo, da sexualidade, ele é para nós sabermos mais sobre quem somos. Deseje isso ardentemente e isso vai começar a se apresentar na tua frente. Eu estou falando de uma tecnologia humana que nós chamamos de Tantra. O Tantra está relacionado à nossa sexualidade. E nessa fala de hoje, eu gostaria de acrescentar mais uma coisinha dentro dessa situação de força, de poder, do que nós podemos controlar na nossa vida. É o que se refere a esse corpo físico, ao corpo mental e ao emocional. Mas nós precisamos ter na ideia que existe uma inteligência tão grande nisso tudo,
Por exemplo, o nosso corpo físico, tudo tem a sua conexão, o seu movimento perfeito para tudo funcionar. Isso se estraga quando as pessoas se olham e causam danos nesse olhar, que cada um dá para si mesmo. E isso é que precisa mudar. Esse olhar e esse ouvir a si mesmo precisa ser mais respeitoso, mais bondoso, para que haja as devidas transformações. Meditar e tomar água de forma consciente. Nós temos um centro de força falando em Tantra e tecnologia. E ele está localizado a 3 dedinhos abaixo do nosso umbigo, no centro do nosso corpo. Quando isso está deslocado, todos os canais acima se deslocam também. Nós, a nossa postura, mas principalmente, eu vou deixar essa fala apenas para você pensar sobre, você tem dor lombar? Essa dor lombar, ela está intimamente ligada ao deslocamento desse centro de força. Tem coisas fora de você que puxam a tua força. Pode ser a tua forma de compreender a vida. Certo? Então, gente, eu quero encerrar essa minha fala de hoje dizendo para você que tem 2 coisas que você pode acrescentar na sua vida, que pode fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida e que você pode promover integração. E é essa integração que vai nos ajudar a passar a ponte. Essa integração nos dá a estrutura para passar por essa ponte e por esse emocional que nós botamos o pé agora. Ter equilíbrio emocional, que é meditar e tomar água de forma consciente. E eu vou deixar a dica de como tomar essa água. Se você tiver uma garrafa de vidro laranja, está relacionado ao segundo chakra, a cor laranja, do eu sinto. Solarize essa água. 1 hora e meia no sol, do horário que você desejar. Depois, você pegue ela todas as manhãs em jejum. Você pega um copo e pega essa água e diga: purifica os meus medos e as minhas mágoas. E toma essa água. 3 minutinhos você segura esse copo na mão com a tua intenção do que você quer que essa água faça. A água é um condutor de energia. Leve a sério. A água vai purificar teus rins, tua corrente sanguínea, e vai tirar os teus medos e as tuas mágoas, porque você assim diz. E pratica a meditação. Dia a dia, você vai começar a se sentir mais livre, com mais coragem de fazer o que você veio fazer, que é ampliar a tua luz. Eu desejo a todos um bom programa de purificação. E existe um provérbio indiano que diz assim, e é com isso que eu quero encerrar minha fala contigo. Fé faz tudo ser possível, mas o amor faz tudo ficar mais fácil. Descubra esse amor literalmente em você. E tudo, com certeza,
pode e vai se tornando mais fácil. Tchau, até um outro vídeo.